Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 9. Nós estamos dando sequência ao estudo que estamos fazendo acerca do livro de Salmos. Cada terça-feira um salmo para nós meditarmos, porque nos Cânticos de Israel, que é esse livro, o Inário de Cânticos, ele tem verdades preciosas que nós precisamos compreender para que possamos aprender a adorar ao Senhor. Isso é maravilhoso. Eu estou feliz por você que está conosco nesta noite, e todas as terças-feiras nós estamos na sequência desses estudos. O texto de Salmo 9 diz para nós o seguinte: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações da cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, para que saibam que não passam de mortais. Amém? Bom, o meu destaque é para o verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação.
Você sabe que este é um daqueles salmos que Davi está derramando o coração diante de Deus em face às perseguições que sofreu. Podem ser elas no tempo da caverna, quando ele estava em Adulão, fugindo de Saul, como pode ser também nos dias em que o seu próprio filho queria sua morte. Não importando para nós em que momento, esse salmo reflete a realidade de todos nós em algum momento da nossa trajetória cristã. E não somente da trajetória cristã. É bom lembrar a todos nós que a chuva que cai e que causa destruição, o sol que bate em cima de cada um de nós e que queima a pele até causando câncer, ele bate em cima do que se prepara e do que não se prepara. A chuva que vem, vem para o ímpio e vem também para o justo. Assim, a tribulação vem para todos, vem para o justo e também vem para o ímpio. A diferença vai estar justamente no fato de que o ímpio, não tendo para onde correr, acaba por cometer mais impiedade ainda, afundando-se em vícios, em um ódio perverso, em desejos de vingança e por aí. Enquanto que o justo, quanto mais tribulação passa, tende a ficar mais maleável, mais crente, mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo. E não tenha dúvida, esse é o grande objetivo da tribulação, esse é o grande objetivo da provação. Inclusive, quando Tiago, escrevendo a sua epístola, ele fala sobre passar por muitas provações, a palavra peirasmos, que é a provação, que é o sofrimento, essa palavra ali, ela serve tanto para aplicado para o momento em que o justo sofre, como para quando o ímpio sofre. A ideia da palavra peirasmos é que o ímpio sofra para pagar pelos seus pecados e que o justo sofra para que ele fique mais próximo de Deus. Então, nós, ao olharmos para este Salmo 9, no seu contexto geral, podemos com toda certeza declarar em uma frase apenas: vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele tem os seus olhos sobre todos os atos da humanidade. Ele sabe tudo o que acontece com você, comigo, com o ímpio e com aquele que está escondido lá dentro de uma caverna. E aí que nós vamos perceber que este Salmo 9, ele não deixa de ser um poema de gratidão a Deus, porque o salmista está destacando aqui a sua confiança na justiça divina. E nós não podemos, em hipótese alguma, em momento algum da nossa história, perder este foco. Aconteça o que acontecer, nós podemos crescer ou às vezes podemos até diminuir no nosso caráter, nos nossos atos de justiça, nos nossos relacionamentos, mas nunca podemos perder a confiança de que Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia! E aí, é que conforme eu destaquei o verso 9, ele vai expressar a ideia de que Deus é um refúgio seguro e que eventualmente todos os ímpios serão julgados. Você lembra do Salmo 73, quando os filhos de Coré dizem: olha, eu sei que Deus é bom verdadeiramente e tal, mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, porque eu parei de olhar para Deus e comecei a olhar para o ímpio, comecei a olhar para aquele que faz a injustiça. E aí eu comecei a escorregar e vacilar na fé. É novamente o autor da carta aos Hebreus nos lembrando, dizendo: visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, vamos correr, vamos andar, vamos ganhar a carreira que foi proposta para que nós
não percamos aquilo que está diante de nós. E este Salmo 9, ele tem na sua linguagem poética a ênfase da soberania de Deus e da proteção que ele vai oferecer para o justo. Está nos lembrando que Deus coloca uma porta aberta diante de toda a humanidade. É Jesus mostrando para João na ilha de Patmos, dizendo: eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti. Ou seja, há uma porta aberta, há o desejo de Deus. Novamente Jesus vem e diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas aqui no Salmo 9 não. Ele não precisa disso, porque ele já permitiu que Deus adentrasse a sua alma. Ele já, numa versão mais neotestamentária, ele já permitiu que Jesus não batesse mais a porta, mas já estivesse ceando na sua alma. Aleluia! Você sabe, você já fez mudança, né? Você faz mudança. O que acontece no dia em que você chega com a mudança na sua casa? Você joga as coisas tudo para dentro, porque não pode deixar nada para o lado de fora, senão o amigo do alheio vai carregar. Você põe tudo para dentro. Só que uma coisa é tudo arrumadinho, com os nossos tarecos tudo dentro dos armários. Outra coisa é os armários desmontados e os tarecos tudo do lado de fora. Não é assim que funciona? E fica uma bagunça generalizada. A primeira coisa que você provê quando chega o cair da noite: limpar a mesa e colocar um alimento em cima da mesa. Vamos comer primeiro, porque primeiro vem a alimentação, primeiro vem manter este corpinho funcionando para poder no dia seguinte acordar e botar as coisas em dia. Pois é exatamente o que ele está dizendo aqui. Ele sabe que tudo pode estar quebrando à volta, ele sabe que tudo pode estar ruim, mas eu sei que Deus tem uma mesa preparada para mim. Glória ao nome de Jesus. E a mensagem central desse salmo vai exatamente circundar toda a confiança e toda a providência na certeza de que Deus age para salvar a todos, mas de que Deus age de maneira especial em favor daqueles que são sinceros para com Ele. Você tem sido sincero para com Deus? Sua oração tem sido uma oração, uma conversa real com Jesus? Ou você tem feito apenas rezas vazias? Rezas de palavras repetidas ao vento? Você tem apenas citado versículos, citado promessas? Não precisa citar promessa para Deus, Ele sabe do que Ele prometeu. Os escritores, em alguns momentos, nos lembraram dizendo: Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se contradiga ou se arrependa no que disse. Então, se Ele te fez promessas, Ele vai cumprir. Confia nele, permaneça nele. E a partir deste ponto, que eu, analisando o Salmo, consigo perceber três verdades contemporâneas, verdades que valeram para Davi, valeram para o povo da sua época, vale para os judeus que ainda hoje estudam o livro de Salmos e recitam eles em forma de cânticos, e vale especificamente para nós, homens e mulheres do século 21, que queremos vencer, que queremos correr a carreira proposta, que queremos ir até o fim, e no fim queremos receber a coroa da justiça que está prometida. Aleluia! Pastor, que verdades são essas? Bom, a primeira verdade que eu extraí aqui é a verdade da confiança na justiça divina. Essa que eu já vim falando aqui nessa introdução para nós compreendermos o sentido deste salmo. E é inspirado na mensagem deste salmo, em uma mensagem contemporânea, que nós somos instados
instados a confiar diuturnamente, mesmo em meio às adversidades, na justiça de Deus. Você lembra quando Jesus disse uma parábola? Eu vou contar uma parábola para vocês. E essa parábola ela tem o objetivo de lembrá-los a não esmorecer no sentido da busca incessante através da oração, do conhecimento da vontade de Deus e da sua justiça. E o Salmo 18, ou melhor, o livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 7, vai nos lembrar isso. Jesus disse, olha, tinha uma cidade que tinha um juiz que era iníquo. O juiz é aquela pessoa, nos tempos antigos, que se assentava à porta da cidade, geralmente com mais alguns anciãos, cabeças das famílias, e aquele lugar, a porta da cidade, eram levadas as demandas, as causas do povo. E o juiz, como os seus conselheiros, ouvia, os conselheiros debatiam entre si sobre possíveis medidas a serem tomadas, e aí o juiz dizia, não, eu digo que vai ser feito tal coisa, esta é a minha palavra. E o que ele falava era lei, tinha que ser feito. Mais ou menos como nós conhecemos hoje no processo judicial. Pois muito bem, diz Jesus que além de um juízo iníquo, também tinha uma viúva que tinha uma causa. E ela ia, vez por outra, à presença do juiz, e dizia, Senhor, julga minha causa. E o juiz não pautava a causa dela. E ela voltava lá, Senhor, julga minha causa. E o juiz não pautava a causa dela. E ela ia de novo, e o juiz não pautava. Chega ao ponto de Jesus, em sua parábola, referir-se àquele juiz como um juiz iníquo. E deixa eu dizer para você que é muito difícil você dizer de um igual que ele é ruim. Por exemplo, eu sou pastor, eu estou pastor, hoje aqui, estou pastor. E, de repente, eu preciso trazer uma nota para a igreja de um pastor que tenha feito, que é conhecido nosso, que tenha feito alguma bobagem na vida. É muito difícil para alguém igual falar do seu igual e dizer ele é ruim, ele é iníquo, ele é do mal, ele é do diabo, ele faz as coisas erradas. É difícil, irmãos, porque ele também é um pastor, passou pelo processo que eu passei, sofreu as coisas que eu sofri, precisou sacrificar a sua família, os seus finais de semana, a sua vida social para chegar onde chegou e errou. E Jesus, que um dia também será o juiz de todos, estava ali falando uma parábola sobre um juiz, sobre alguém que lhe era igual. E ele precisa dizer, este juiz era do mal, esse juiz era do diabo, esse juiz atendia as causas do lado negro, do lado das trevas. Mas ele diz, esse juiz era iníquo. E ele, de tanto ouvir a petição daquela mulher, chegou um dia e disse, não suporto mais. Essa mulher fica me importunando dia e noite, dizendo para eu julgar a causa dela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou julgar a causa dela. E vou eliminar esse problema para poder seguir a minha vida em paz. E aí Jesus conclui a sua parábola dizendo, pessoal, por acaso, Deus que é Pai de todos vocês, não fará maior justiça do que fez aquele juiz, aquela mulher, a vocês que são filhos e que oram dia e noite buscando o reino dos céus? Aleluia! Deus está ouvindo as nossas orações. Pastor, por que é que Deus não responde como eu gostaria? Porque você já deu a resposta aí. Porque não é como você gostaria. Às vezes, coincidentemente, você e eu oramos
na mesma sintonia de Deus. E às vezes você nem termina de orar, né? Quantas vezes que você pensou, pá, e aconteceu. Você diz, nossa, isso vale testemunho lá para o círculo de oração, né? Porque eu ainda ia orar sobre o caso e Deus já trouxe a resposta na minha porta instantaneamente, porque você estava na sintonia com Ele. E é legal. Às vezes você faz como eu já fiz, eu e a irmã Eliane fizemos 2 anos, 3 anos atrás, um propósito com Deus. Eu estava com um bloqueio literário, com problema de sobrecarga emocional e não conseguia mais ler, não conseguia mais estudar, não conseguia mais. Eu tinha um livro para escrever, eu estava no começo do livro e travou e não foi mais. Foram uns 9 meses, eu não conseguia mais ler mais nada. E quando eu digo nada, é nada, nem Bíblia, nem bula de remédio, nem itinerário de ônibus, eu bloqueei. E aí, a Eliane disse para mim, vamos orar sobre isso, vamos concordar diante de Deus, que nós só vamos parar de orar e jejuar quando Deus der a resposta. Vamos começar com uma semana de oração e jejum diante de Deus, vamos. E quando foi o 5º dia, deu uma explosão no mundo espiritual e parece que você sabe quando você sai de um local abafado, de um dia quente, de um ambiente ruim, e de repente você chega numa beira de praia com um vento gostoso, fresco, um entardecer maravilhoso com um cheiro de brisa do mar, e você, nossa, não sabia que estava tão gostoso aqui. Assim, explodiu tudo e de repente eu comecei a sentir a inspiração e o desejo, sentei à frente do computador e em 15 dias o livro estava escrito. Então, às vezes precisamos orar um pouco mais, precisamos dedicar um pouco mais, mas fato é que o Salmo 9 está nos lembrando que eu e você não podemos perder a direção e o desejo da confiança de que a justiça divina está presente no mundo. O ímpio pode dizer, onde está Deus? Mas você e eu temos a obrigação de dizer, se ninguém mais vê Deus, olha para dentro de mim. Se você não encontra Deus, olha para mim, porque Deus está na minha vida, Deus está na minha história, Deus é justo e ainda está trabalhando por seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele encoraja a fé na ideia de que eventualmente a retidão será reconhecida e todos os desafios serão superados com a providência divina. Vale a pena confiar na justiça de Deus. Eu queria que a câmera virasse para lá, se fosse possível, para ver. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você que está na câmera pode levantar em casa sua mão. Levante a mão aí, quantos esperaram na justiça e já foram atendidos? Quantos esperaram? Olha aí, todos nós, em maior ou menor escala, não importa, em algum momento, nós até gememos talvez mais do que gostaríamos, mas confiando nele, as coisas aconteceram e ele respondeu. Oh, aleluia! Pois muito bem, se confiança na justiça divina é a primeira verdade que eu extraio desse texto, a segunda verdade é que dias agradáveis, dias de paz, dias de, como eu disse, brisa fresca e suave, são muito bons, mas também os dias da tormenta vêm. Isto é fato. Dias de tormenta vêm. Eu me lembro, um ano e um mês atrás, que nós tivemos aquele período terrível de enchentes aqui no nosso bairro, aqui para trás, e há alguns dias já estava chovendo, mas de repente começaram a vir da Defesa Civil muitos alertas de que teríamos chuvas volumosas para a nossa região, que teríamos alagamento e tal,
E o negócio ficou intenso, ficou sério. E aqueles que se prepararam, principalmente os que tiveram a casa invadida, nós tivemos alguns casos de alguns irmãos ali que tiveram suas casas invadidas, que moram mais aqui para baixo do bairro, que observaram, opa, tem alguma coisa errada. E aí, de repente, antes de anoitecer, começaram a trazer carros. Eu fiquei com o pátio da igreja aqui em volta, nas ruas em volta, lotado de carros, pessoas que tiveram bom senso de vai acontecer, porque estão avisando o negócio. Estamos vendo um dia difícil, vai ser uma noite difícil. Eu fiquei com o pátio aberto aqui esperando carros até 00:30, mais ou menos. Se agora não vai vir mais ninguém, né? Acabaram-se os carros. E quando eu fui fechar o portão, era 00:30, vento, muita chuva, de repente começou a entrar gente, aí não tinha mais carro, era gente. E acabamos recebendo aí 20 e poucas pessoas, algumas famílias, e ficaram alojadas aqui no nosso salão, por conta das suas casas serem invadidas. Isso nos lembra que tempos difíceis sempre virão. Qual foi a última enchente que tinha tido antes dessa grande aqui? Fazia 20 e poucos anos, segundo os moradores, fazia 20 e poucos anos. Então, passaram-se 20 e tantos anos de dias fáceis, dias um pouco menos fáceis, mas vieram os dias dos tempos difíceis. E o Salmo lembra isso, que assim como nesta vida, nesta terra, virão dias difíceis, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé, também virão dias difíceis. Estar preparado para esses dias é fundamental. E aí você vai dizer, pastor, como é que faço? Eu mando orações em depósito para o céu? Eu acho poético essa ideia de mandar orações em depósito para o céu. Porque fato é que oração não é dinheiro que você deposita numa conta poupança. Por mais que poeticamente, por mais que de maneira de exemplificar isso seja verdade. Mas aquilo que nós chamamos de acúmulo ou depósito de orações que são enviadas para o céu e que são recolhidas no odre de Deus, nada mais são do que maneiras de nós mesmos sermos torneados, sermos maleados, sermos burilados, sermos trabalhados, sermos lixados, recebermos o devido acabamento, o devido brilho, para quando vier o dia difícil, Deus olha do alto dos céus para nós e diz: mas aquele ali eu não posso deixar boiando no meio da enchente, esse ali brilha, esse ali é meu, esse ali está no meu molde, não dá para abandonar. Deus é um refúgio seguro daquele que passa a sua vida em sintonia com Ele. Aleluia! Qual é a grande crítica? E não é uma crítica maldosa, mas é uma crítica construtiva que se faz hoje por parte de pastores sensatos. A crítica de não querer que sua igreja seja um átrio, um teatro de shows, para não atrair simplesmente pessoas para o show, acabou o show e elas não venham mais. É fazer com que igreja seja igreja, local de união e reunião de salvos que sabem que precisam vir para buscar Deus, a sua palavra, a sua instrução, mas também precisam vir para trazer a sua vida como oferta agradável na sua presença, porque fazendo isto, a igreja se torna corpo de Cristo, comunidade de Deus, edifício de Deus, e Deus diz: eu velo por aquilo que é meu, se é meu, eu cuido. O contrário disso, a contrapartida disso, são aquelas pessoas que vêm apenas para o show. Ele vem, está sofrendo, recebe a sua bênção, porque aqui é lugar de bênção. A oração, ela tem uma resposta, como eu disse, às vezes imediata.
um cântico tocado e também cantado por almas que são agradecidas a Deus, chega aos céus e toca o coração do pecador, porque Saul endemoniado, desviado, mas quando Davi tocava a sua harpa, Deus mandava o demônio embora e Saul se acalmava, porque aqui é lugar de bênção. Mas daí, essas pessoas recebendo o alimento, tá fortinho, recebeu o marmitex, comeu, bora peregrinar para buscar uma outra experiência. E vivem nessa busca incessante de experiência em experiência. E nunca se firmam como igreja, como corpo de Cristo. E esquecem que o dia mau, você lembra lá de Efésios, quando ele diz, estai, pois, revestido de toda a armadura de Deus, porque o dia mau vem. E aí o que você vai fazer no dia mau? No dia mau, você já tem o teu lugar de buscar a Deus. No dia mau, você tem uma comunidade, uma igreja que é corpo de Cristo, que está aqui e sabe que você, só de te olhar, que você não está bem, e alguém diz, uau, ele não está bem, ela não está legal, que tal que eu convidasse para ir tomar um cafezinho lá em casa? Ou que tal que eu fosse lá e desse um abraço bem gostoso, daquele abraço assim que parece um marshmallow quente te abraçando. Pronto, está curado, recebeu a vitória, porque é conhecido e reconhecido não somente aqui, mas também nos altos céus. Aleluia! Você lembra do que acontece com Daniel quando ele diz, eu vou me colocar na presença de Deus porque eu não estou entendendo mais nada, se cumpriram os 70 anos, era para eu estar aqui já arrumando as malas para voltar para Jerusalém e está tudo errado e eu não aceito que as coisas estão desse jeito, eu vou à presença de Deus. Ele está lá uns 20 dias orando e de repente aparece um anjo dizendo, Daniel, homem muito amado, no céu o teu nome foi falado, as tuas orações foram ouvidas, Deus mandou uma resposta para ti. E que é isso? É saber que Deus é refúgio nos dias mais difíceis. E esse salmo vai destacar a importância de nós encontrarmos nos braços de Deus o conforto espiritual durante o dia mais difícil. Sabe? Quando eu não era servo de Deus, quando as coisas iam mal, eu lembro que por um período de uns 4 anos ou 5 anos, eu fumava, eu era caixa do banco. Naquela época eu podia fumar em lugares fechados, né? E onde eu trabalhava, no caixa do Bamerinos, eram umas baias de vidro, assim, e às vezes eu estava atendendo o cliente, eu estava com cigarro na boca, soprava a fumaça do cigarro, fazia aquele bolo de fumaça que não dava de ver o cliente, a gente fazia assim para ver o cliente. Eram dias diferentes, né? Os mais novos hoje nem conseguem nem entender como é que era isso. Ali com aquela touca de cigarro do lado da boca, parecia um velho com um palheiro na boca, e atendendo o cliente, falando com o cliente, com o cigarro pendurado na boca. E aí eu dizia, mas eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar, esse negócio está fazendo mal, esse negócio não está fazendo bem para mim. Aí eu dizia, não, agora eu vou parar, eu parava. 1 semana, 2, aí dava um troço errado, já passava no primeiro bar, já comprava uma carteira de cigarro, passava no primeiro boteco, já tomava uma dúzia de cerveja, e pronto, era a forma de fugir do dia mal. Daí eu comecei a namorar com a irmã Eliane, comecei a namorar com ela, nós começamos a namorar, e ela dizia, mas esse cheiro ruim de cigarro, para de fumar, para. Vou parar. Aí eu parava, daqui um pouco começava de novo. Aí eu estudava no Senai segunda, terça e quarta, e na quinta, sexta, sábado, domingo a gente se via. Quinta, sexta eu buscava ela no colégio, sábado, domingo a gente namorava. E aí segunda, terça e quarta eu comia uma carteira de cigarro em cima da outra.
Na quinta eu não fumava e chupava house o dia inteiro, para ela não saber. E aí eu fui disfarçando, e fui mentindo, e fui trapaceando, porque o dia mau era insuportável para alguém que não tinha Jesus. Mas na porta da igreja luterana, onde nós casamos, dia 15 de dezembro de 90, eu disse: eu preciso ser homem, tomar uma decisão. Vou fumar o último cigarro da minha vida. Fumei até aquele toco amarelo, fumei tudo. E disse: nunca mais. Aí fomos para a lua de mel. Primeira madrugada eu deixei ela dormindo, fui para a praia procurar no meio do escuro, achar uma xepa de cigarro para acender, porque eu não estava aguentando ficar sem cigarro. Mas daí logo voltamos, tivemos que voltar por doença na família e tal, e mês e pouco depois aceitamos a Jesus. Graças a Deus, meu refúgio hoje é o Senhor. Tá ruim, não tá bom o negócio, tá pegando fogo na barba. Corre para onde? Para a presença do Senhor. Porque quando levanta dali, algumas vezes a irmã Eliane olha para mim e diz: e aí, Deus falou? Eu disse: ele não falou nada, mas eu falei com ele, estou aliviado porque entreguei o meu fardo sobre a presença dele. Ele carrega para mim, graças a Deus. Bom, então se nós temos a primeira verdade do Salmo 9, é que nós precisamos confiar na justiça divina. A segunda verdade é que Deus é o refúgio em tempos difíceis. A terceira verdade, não podia ser diferente, é que nós temos responsabilidades éticas e também teremos consequências das nossas responsabilidades. Tanto que é inspirado na justiça divina que essa mensagem do Salmo 9 vai destacar a importância que tem a responsabilidade ética. Às vezes falamos sobre isso de maneira um pouco mais contundente nas nossas pregações, lembrando que é muito maravilhoso nós reeditarmos os cultos das décadas de 80 e 90, quando saíamos de dentro dos templos pela meia-noite, 1h, todo mundo abraçado, chorando, falando língua estranha, era fantástico. Mas não esqueça que aquele movimento, aqueles barulhos que aconteciam, eles eram resultado de 20, 30 anos de sofrimento de gente que pagou o preço da oração, no jejum e na evangelização. E aí toda a consequência de alma se salvando, Jesus batizando com o Espírito Santo e santificação sendo aplicada na vida dos crentes, trazia aquela euforia. Hoje, infelizmente, alguns buscam a euforia como objeto final, e está errado. Não podemos orar dizendo: Senhor, traze-nos um barulho para essa igreja. Isso está errado. Senhor, traze-nos o desejo de aplicar uma vida reta, ética, moral, responsável, santa, e acima de tudo, a responsabilidade de ganharmos almas conduzidos pelo Espírito Santo, porque se Ele trouxer estas almas que nós convidarmos, e se Ele encontrar nos nossos corações uma vida reta, uma moral e uma ética exemplar, para que o novo convertido olhe para nós e diga: eu quero ser que nem Ele, eu quero imitar a ela também. Aleluia! O barulho virá, porque Jesus terá liberdade para batizar com o Espírito Santo, para nos guiar a um novo patamar, a uma nova experiência com Ele, e você verá coisas grandes que Deus fará, não somente aqui, mas nas nossas cidades e no nosso país também. Aleluia! Mas o que nós vemos no Brasil afora em muitas denominações é a busca pelo movimento em si, pelo barulho em si. E o homem, o ser humano, ele faz, para fazer teatro, ele é fantástico. Prova disso que está aí Marvel, Pixar, Hollywood, Disney, fazendo os melhores filmes e animações. Porque o ser humano faz mesmo. Para teatro, o ser humano é bom. E aí dentro do cristianismo não seria diferente. Temos muito teatro. Mas quando apaga a luz daquele local do teatro e vai embora, as pessoas que saem dali são vazias, são vergonhosas para o Evangelho, vivem uma vida de vergonha. O
Salmo 9 está nos lembrando isso. As ações individuais, assim como as coletivas, serão responsabilizadas com consequências. Aquilo que eu faço e que os meus filhos dentro da minha casa olham para mim e dizem: você é um hipócrita, um fariseu, você não podia ir lá e falar língua estranha e dizer o que diz, pregar o que prega. Se isso acontecer, não adianta barulho nenhum, não pode falar língua estranha a dizer chega. Paulo, ele diz: não adianta eu falar muitas línguas e ficar como um sino que faz barulho e não acontece nada. Pois muito bem, qual é a reflexão que nós aprendemos aqui? Primeiro, que não dá para deixar de confiar nos tempos mais desafiadores. Eles virão. Tempos desafiadores virão, tenha certeza. Se não vier coletivamente, vem individualmente. Se hoje estava bom, amanhã não vai estar. Pode ter certeza que os dias maus eles virão para todos nós. Enfrente esses desafios com confiança. E lembre-se, a justiça de Deus não falha. Ela vem no tempo certo. Ela será aplicada. Se você for fiel, Deus também é fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele fará cumprir a sua fidelidade. Segunda verdade para nós encerrarmos: busque sempre refúgio espiritual. Ei, não corra atrás de profeta, não corra atrás de A ou de B, não corra atrás de horóscopo, de linha do tempo, disso ou daquilo. Busque ao Senhor, Ele é o seu refúgio, Ele é o caminho certo para a sua conexão espiritual adequada. Mantenha o canal sempre aberto e não vai faltar o azeite sobre a tua vida. Aleluia! Cultive as práticas que forneçam espiritualidade. Pastor, onde é que eu encontro um legado, um ensino sobre práticas que desenvolvam a minha espiritualidade? Vá para Gálatas capítulo 5, aprenda a viver segundo os domínios do Espírito Santo e não cumprireis as obras da carne, e você verá como Deus vai fazer a diferença na sua vida. Shai mandarás tu e calabasteia. E como eu disse, não esqueça a sua responsabilidade ética, porque as suas escolhas éticas, as suas escolhas justas, as suas ações conscientes, além de lhe trazer benefícios, vai criar um mundo mais justo e muito mais compassivo. Quando nós aplicamos tudo isso que aprendemos nesse Salmo novo, nesse Salmo 9, nós podemos encontrar uma verdadeira orientação espiritual, enfrentar desafios com confiança, como eu disse, contribuir para um mundo mais justo. É fácil? Não é fácil, mas ninguém te convidou para vir fazer coisa fácil. Quando Jesus te convidou, Ele não disse: vocês que estão cansados e oprimidos, vem aqui que eu vou dar uma rede para você descansar. Ele nunca falou isso. Ele disse: descansai em mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu vou ensinar vocês, porque o meu jugo é leve, né? Tranquilo, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vocês vão conseguir vencer, porque eu vou na frente de vocês, tá bem?